Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal Pedra no Lago. Hoje estou trazendo uma convidada para lá de especial, a Mia Corda. Ela tem muita experiência com o tema Síndrome do Pânico e sobre um transtorno que traz danos significativos à vida das pessoas, né? Tem cura? Quais são as dicas para quem atravessa esse deserto? Vamos ver no transcorrer da conversa todas essas questões. A Mia dedica-se há mais de 20 anos às ciências humanas, ela é psicanalista, life coaching, ajuda a pessoa nos seus propósitos, nos seus objetivos de vida e tem também formação em marketing. Ela, além disso, é compositora, poetisa, autora de 4 livros, O Pânico, Nevoeiro, Acabou Mãe, Cadê meu tênis e Rios Internos. Parte dos direitos autorais do seu livro é dedicado à causa animal, uma iniciativa humanitária muito bacana da parte dela. E eu vou deixar aqui o link da instituição que ela apoia, né? Mia, olha, muito obrigado. É um grande prazer e honra estar aqui contigo. E eu sempre tive vontade de entrar em contato com você, e essa coisa acabou se dando por vias misteriosas. Graças a Deus estamos aqui batendo um papo e queria te dar a chance aí de te dar um bom dia para nós. Muito obrigada, Humberto. Que prazer, que honra estar aqui com você. Agradecer as pessoas que estão nos prestigiando, que vão nos prestigiar em algum momento. É muito bom ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho das nossas experiências, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente sabe que de alguma forma pode ajudar. Essa contribuição que a gente quer fazer aqui hoje e que você faz tão lindamente aí no seu canal, através do seu site, Pedra no Lago, através do seu livro, através da pessoa que você é. Graças a Deus, Bia. Eu queria muito conversar contigo, sempre quis, porque te acompanhava lá no Instagram. Eu falei, um dia eu vou falar com a Mia, porque você fala sobre essas questões, né, de ansiedade, pânico, você fala sobre a alma, sobre essa busca interior. Então, eu sempre fiquei muito instigado a conversar contigo, né? E acabou que você me contactou e quando eu recebi um direct teu no Instagram, eu falei, pô, bom, é a vida aí se manifestando por vias misteriosas. E eu passei um tempo, aliás, muitos anos também envolvido com síndrome do pânico, né? Beirando a depressão, com muito medo, ansiedade. Eu passei por isso, meu filho passou por isso. A gente conta essa história, ele conta essa história no prefácio do livro, e no capítulo Vivências eu também falo um pouco sobre a minha questão em relação ao pânico, que tem muito a ver, para mim, com solidão, quando a gente está desacompanhado da gente mesmo, né? Surge uma ansiedade, aquela vontade de querer controlar o que está totalmente fora do nosso controle. Pânico e síndrome do pânico tem muito a ver com traumas severos, às vezes, tempestades mentais, enfim. Tem inúmeras questões que podem ser a causa raiz disso, mas vou deixar a palavra contigo, e você é especialista, e eu queria que você desse assim, para a gente uma visão geral, né, sobre esse tema, falar de uma forma livre, abrangente, Uhum, até mesmo a sua experiência pessoal com isso e a uhum. tua visão também como psicanalista. Tá, joia. A gente vai fazer um bate-papo assim bem íntimo para as pessoas que estão nos ouvindo, mas é um bate-papo entre nós para que a gente consiga esclarecer um pouquinho o que que é isso que a gente sente, que nos sufoca, que nos aperta, que nos toma assim de repente. Por que que a gente sente isso? Por que que isso acontece? O que que a gente pode fazer a respeito? Humberto, eu vim de uma infância extremamente traumática e por isso muita violência, muita miséria.
E por isso eu sempre me interessei em saber por que que as pessoas fazem o que elas fazem, por que que a gente sente essa dor, por que que a gente não pode ser feliz. Só para as pessoas terem uma ideia, eu me lembro perfeitamente de uma situação que eu estava na escola, era muito pequena, e uma amiga saiu correndo assim, o pai dela estava esperando no portão. E ela correu e abraçou o pai. E o pai abraçou e catou no colo. Eu tive um choque. Eu pensei assim, existem pais que abraçam os filhos? Como assim? Tem. Né? Então, assim, para as pessoas terem uma ideia que a gente passa por muitas coisas na vida da gente, que depois a gente fica guardadinho lá no nosso inconsciente, mas que nos cobram um olhar para isso. Quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, aí a gente precisava fazer o trabalho de conclusão. Aliás, a psicanálise é algo, Humberto, que eu acho que todos deveriam ter um pouquinho desse conhecimento. Que a gente pode encontrar muitas respostas ali na nossa infância, na nossa juventude, para alguns comportamentos e dores que a gente sente. E aí, estudando a psicanálise, eu comecei a compreender algumas coisas. E quando Uhum. fui fazer o meu trabalho de conclusão do curso, eu escolhi o tema pânico. Por quê? Por que o pânico? Eu tive muitas crises de pânico sem saber que eram crises de pânico. Sem ter Para mim, assim, e eu acho que é muito popular, muitas pessoas devem até usar esse termo, era um nervosismo, era um descontrole, era um. Aí é que está a particularidade. Falta nome, falta objeto, a gente não encontra uma resposta para isso. E aí A eu gente fica sem chão, né, Mia? fica sem O chão. chão some. Porque é Você, diferente, quando a gente fala assim, a gente tá alguém está com depressão, a gente sabe que é uma tristeza profunda, uma falta de vitalidade, não que a pessoa deseja, mas é porque ela sente com muita dor isso tudo. Mas a gente consegue encontrar alguns nomes para isso. A gente consegue encontrar alguns motivos, algumas situações. O pânico, ele é um transtorno da ordem da ansiedade, mas é uma ansiedade aguda, uma angústia, um medo muito grande e muito repentino. E muito repentino. Ninguém está você sabe, preparado para ter uma crise de pânico. você sabe, eu fico pensando muito nessa questão do estoicismo, né? Porque a gente às vezes quer controlar algo que está totalmente fora do nosso controle, né? Vai chover, vai cair uma tempestade, não tem jeito. Você está dirigindo um carro, tem um engarrafamento, você está dentro de um túnel, e aí você começa a suar frio, boca seca, um medo desesperador, a vontade de sair de dentro do carro e você perde o controle sobre si mesmo. E, e eu descobri ao longo do tempo, sabe, Neto, que eu tinha muita. Isso me dava muito em viagens, sabe? Quando eu viajava. E eu notava que quando eu voltava para casa, essa coisa desaparecia. Eu ficava calmo que nem um passarinho, tranquilo. Então, isso depois eu descobri que era um simbolismo, sabe? Essa coisa de estar voltando para casa, voltar para o meu interior, né? Fazer esse alinhamento com a minha própria alma, com o meu próprio ser, me deixava assim num estado de paz e serenidade, apesar do medo. Apesar do medo presente ainda, eu conseguia ficar em paz, pelo menos, olhar para o medo assim como se fosse algo externo a mim. Foi daí que eu comecei a ir mais fundo na questão da busca interior, do autoconhecimento. Isso me ajudou assim de uma maneira muito grande. O autoconhecimento, ele é fundamental para tudo, né? Mas às vezes fica muito vago, Humberto, para as pessoas. Mas como pode ser feito um autoconhecimento? E é justamente isso, é fazer essas buscas no passado, dessas cenas que nos marcaram e o que que elas representaram para a gente. O pânico é aquela crise que te tira o chão, que você tem
certeza que você vai morrer, que te faz suar frio, que parece que você está saindo de dentro do seu corpo, te dá náusea, e acontece de repente. De repente acontece. Ele é diferente de uma crise, de uma ansiedade. A ansiedade, aquele medo, olha, eu vou fazer uma viagem, isso já está me preocupando, isso já está me dando alguns sintomas, já começo a suar frio, já começo a ter taquicardia, mas é um processo. Também é um problema, mas é um processo. A pessoa sabe por que que ela está sentindo isso, e isso vai acontecendo aos poucos. Então, o que que difere a pessoa ter crise de ansiedade e ter uma crise de pânico? Além dessa coisa muito mais forte, muito mais intensa e repentina, é você não conseguir controlar absolutamente nada. Você perde totalmente o controle. E aí eu preciso dizer uma coisa assim, já para as pessoas assim que de repente lidam com quem tem crises de pânico. Não adianta perguntar, mas por quê? O que que foi? O que que aconteceu? Não adianta. Essa é uma conversa que a gente pode ter no momento que não existe a crise, mas não É durante a só, crise. no momento da crise só agrava, essa pergunta só agrava e irrita, e você fica com autoestima ainda mais baixa, É, porque você não consegue explicar por quê, é uma coisa totalmente fora do teu controle, você não encontra uma causa básica, e aí você não consegue explicar e você vai ficando mais irritado e se sente, a autoestima vai no chão, né? parece assim que você está mais sufocado ainda É. com essas indagações, né? Porque é o que a gente costuma fazer, e não é por maldade. Mas quando alguém está sentindo alguma coisa assim, a gente, mas por quê? Por que que você está assim? Né? A gente quer ajudar, então a gente quer resolver, então a gente quer saber o porquê. E o pânico, essa é a grande diferenciação. Não vai vir um porquê, porque é diferente de uma fobia. Quem tem a fobia, quem tem esse medo incontrolável de algo, sabe? Eu tenho fobia de um objeto, tire esse objeto. O pânico não tem o que você tirar. Entender que não é durante uma crise de pânico que você vai encontrar uma solução para o problema é um primeiro passo. Nesse momento da pessoa em crise, a única coisa que a gente pode fazer é apoiar. E não de muito perto também, sabia? Porque a pessoa não consegue respirar. É aquele acolhimento, Humberto, que você faz a 1 metro de distância. Estou aqui, vamos tentar respirar? E começa a tentar respirar junto com essa pessoa. Fazer o exercício de respiração. Vamos respirar junto? Puxa, solta, puxa, solta. E dar esse apoio. Eu estou aqui. E aí eu vou te explicar o porquê dessa frase ser tão importante durante um acolhimento de uma crise de pânico. Desde que você falou em estou aqui, esse suporte, vamos respirar, né? Eu encontrei muita ajuda nesse movimento, sabe, Mia? E lendo o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita na capa tem a carruagem lá com os cavalos, né? E tem um comandante da carruagem. Então, os cavalos simbolizam praticamente o teu corpo físico, o teu corpo mental, o teu corpo emocional. E tem lá o cavalo, o mestre, né, o dono da carruagem, que ele comanda, teoricamente, aquela carruagem. E a gente não costuma subordinar a nossa vontade, a vontade dos cavalos ao comandante da carruagem. Então, cada um faz uma coisa, a mente está totalmente descontrolada, e isso afeta o emocional, afeta o corpo físico. Então, a nossa meta espiritual, a nossa meta, o que que a gente veio fazer aqui como ser humano, né? As coisas ficam totalmente obscuras, a gente vai cada um para um lado, e daí surgem essas enfermidades. Quando a gente alinha os cavalos e subordina a vontade maior dentro de si mesmo, parece que as provas continuam, as dores continuam, mas a gente tem
uma atitude completamente diferente em relação àquilo aquilo que está acontecendo naquele momento. Não é mais uma atitude de desespero ou de revolta. Você começa, quando você faz essa introspecção, parece que você começa a ter uma serenidade, uma aceitação, uma entrega, né? Então, essas coisas vêm a devoção, vem a fé, vem a esperança, vem a coragem. Então, se a gente fica como uma barata tonta, só tentando controlar os pensamentos e não observá-los, você entra numa tempestade mental que você não sai, você só agrava. Então, eu encontrei muito apoio nesse movimento interior, sabe, amigo? Não sei se você passou por essa experiência. Lógico que você tem outras caixas de ferramenta como psicanalista, mas a minha experiência foi essa. Na psicanálise, Humberto, o que que a gente aprende a respeito do pânico, né? Que já era algo da época de Freud, né? Freud foi o primeiro a falar sobre a crise de pânico, a dar esse nome, pânico. E por que pânico, né? Aí é uma curiosidade muito válida a gente entender por que pânico. Pânico nos remete a duas situações. Na mitologia grega existiu o deus Pan. O deus Pan, ele era um ser metade homem, metade cavalo, que tocava uma flauta no meio da floresta e esse som assombrava os camponeses. Os camponeses não viam Deus Pan. O terror era saber que existia uma presença que ninguém sabia quem era, o que era, por que era. Então, esse é o pânico. O pânico é o desconhecido. O pânico é saber que existe algo ali que a gente não consegue ver, não consegue denominar, não consegue explicar. E uma outra vertente do pânico é da palavra pan. Nós tivemos recentemente a pandemia, né? Que foi aquela crise total, pan de total, de totalidade. Aquela crise do tudo, está acontecendo em todo lugar. Então, o pânico também vem dessa totalidade. E a gente costuma pensar assim, por exemplo, quando você se sente carente, precisando de segurança, precisando de conforto, você busca isso em multidões, em um ou dois abraços. Onde você busca sua segurança? Onde você busca seu conforto? É no suporte, né? É no afeto, na demonstração de afeto, de apoio, né? Sem dúvida. Eu com você. Eu com a pessoa que eu me sinto segura, com a pessoa que eu amo. Eu não busco isso na totalidade. E esse é um grande problema dos dias de hoje. Essa falta de intimidade com uma ou duas pessoas e essa falsa impressão que a gente tem no mundo. Quem tem tudo, não tem nada. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar relacionamentos mais próximos, mais fortes, que nos transmitam mais segurança. Realmente essa intimidade, essa profundidade, esse amor verdadeiro, esse mundo muito amplo nos dá pânico, porque a gente não sabe lidar com tudo isso, a gente não encontra segurança e apoio na multidão. A gente encontra segurança, apoio e amparo em uma ou duas pessoas dentro da casa, na família, na mãe, no pai, no filho, no marido. Essa É, intimidade que a gente está precisando buscar. é isso mesmo. E também isso é fundamental, lógico. Agora, tem uma questão crucial, não é, Mia? Porque a gente teve um desenvolvimento tecnológico muito grande, as redes sociais se ampliaram, as pessoas conversam muito com milhares de pessoas, mas eu sinto que elas estão desacompanhadas de si mesmas, sabe? Elas estão muito longe de si mesmas, do encontro interno consigo, né? Então, em que pese você ter toda a razão, a gente
ter em uma ou duas pessoas um amparo para você falar da tua escuridão, do teu deserto, mas é fundamental que você encontre dentro de si essa âncora, alinhe esse eixo de sustentação, porque senão você não consegue. E uma outra coisa que eu percebo, queria que você confirmasse, a marca está lá, indelével, do que aconteceu, não é? Você acha que a gente não consegue curar disso e a gente aprende a lidar com isso? É isso que você está querendo dizer? Você não cura, mas você aprende a lidar com o problema. Tem uma frase que diz que a gente só controla aquilo que a gente aceita, né? Então, o primeiro passo é aceitar. Aceitar que as suas crises vêm de um sentimento de desamparo, segundo a psicanálise. A criança quer amor. E qualquer demonstração de amor é melhor que a negligência. Então, lembra quando eu falei da questão do abraço, né? Nossa, tem pais que abraçam os filhos, né? O que traz essa sensação de pânico? É o desamparo, é sentir que você não tem um protetor, que você não tem um salvador, que você não tem esse porto seguro para voltar. E faz todo sentido o que você falou, de buscar dentro de si mesmo esse porto seguro, desenvolver dentro da tua alma, do teu ser, a força suficiente para dizer: eu tenho a mim. Se você não tem ninguém, eu tenho a mim. Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha centelha divina dentro de mim, que pode me dar força para passar por isso. Agora, depois que a gente tem uma crise de pânico, eu não acho que não existe cura. A gente costuma falar assim, que a gente aprende a administrar, né? A Isso. ressignificar os traumas do passado para que eles não nos afetem tanto, né? Mas eu acho sim que a gente pode interromper esse ciclo de acontecimentos. Mas é um trabalho para a vida toda, para a vida toda. É. Essa coisa me ensinou muito comigo, porque uma coisa é você passar por um período de duras provas, né? Mas de uma maneira estéril, totalmente estéril, onde você não vê significado para aquilo, né? Outra coisa é você passar por essa fase, mas um sofrimento criativo. Você está vendo ali qual é a lição daquela prova, né? Exato. Então você consegue enxergar aquilo com uma baita oportunidade de você crescer interiormente, né? De você dar um passo em direção a aceitar o inaceitável. E aceitar o inaceitável é uma fonte assim rica, né, de onde você pode exercer a tua sabedoria, né? Então, assim, você tem um sofrimento criativo onde você aceita aquilo e aprende com aquilo, a gente olha para trás e vê que tudo na vida é uma grande bênção, apesar das adversidades. Por mais paradoxal que possa parecer, tudo na vida é sagrado. Como dizia lá o poeta afegão Rumi, falou, quando eu vejo a vida passar, vejo que tudo foi muito sagrado. E é de fato, a gente não poderia dar um salto de consciência se eu não tivesse passado por isso. Não que a gente não possa crescer através do amor. A gente Sim. pode crescer através do amor, mas o sofrimento é uma escola mais que acelera mais o aprendizado. Enquanto você falava, eu me permito ler uma citação sua do seu livro Pânico, né? Que você fala, deixa eu achar, a sensação de morrer é aterrorizante. É pavoroso constatar o fim e paralisar diante da morte iminente e constante. Perceber-se morrendo sem parar é insuportável. E alguém tomado pelo pânico não se entrega à morte, apenas luta silenciosamente pela sobrevivência, preso no seu próprio corpo e mente, clamando por um suposto salvador que o ampare e proteja
de todas as ameaças da vida. Achei isso muito bonito e lembrei que eu passei por isso, assim, de uma maneira mais gravosa, e busquei dentro de mim essa força e está dando certo até hoje. Que bom, Berto. Mas a gente precisa, sim, desse Salvador. E esse Salvador, como você bem disse, né, com toda a sua experiência, pode ser alguém, pode ser o divino, e pode ser a gente, né? A gente se salvar. Nem sempre a gente vai ter alguém fora, fora entre aspas, né? Porque de certa forma estamos todos conectados, mas a gente não vai ter uma pessoa que vai vir nos dar esse suporte. Aí a gente tem que buscar esse suporte na nossa fé, na nossa espiritualidade, no conhecimento, ler bons livros, abrir a mente, estudar um pouco sobre a psicanálise. Só que eu sou uma psicanalista que diz assim: vai lá no teu passado, vê o que que você precisa estudar e trabalhar, e depois segue tua vida. Segue tua vida no presente, no futuro, que é a melhor coisa que você pode fazer. A gente não pode ficar preso a todas essas dores. Eu costumo enxergar a vida como uma jornada. E numa jornada você tem muitos momentos, você tem muitas fases, você tem ali as épocas, né? O ciclo da vida. Nós temos a infância, nós temos a adolescência, a fase adulta, nós temos a velhice, mas nós temos também esses ciclos emocionais. E a literatura, escrever sobre isso me ajudou profundamente, muito, muito, muito. E eu incentivo muito que as pessoas façam isso. E Escrevam. aí, oportunidade agora que você me deu, eu queria sempre te perguntar isso, porque a gente nota do teu primeiro livro, Pânico, até Rios Internos, é evidente que tem uma escalada evolutiva, né, entre esses livros. Você poderia falar um pouco desse avanço de consciência, desde o Pânico até Rios Internos, só para o leitor ter, o espectador ter uma visão da tua obra? Eu acho que seria importante. O livro Pânico, ele me trouxe uma clareza muito grande dos problemas que a infância traumática me trouxeram depois de uma fase adulta. Então, ele me mostrou isso tudo, que existia sim uma criança extremamente machucada, uma criança que precisava ser olhada e resgatada. Por isso eu tinha as minhas síndromes de pânico e todas as pessoas que eu atendi com transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, como preferem chamar, sentiam essa necessidade de resgate. Escrever sobre isso, estudar sobre isso, me fortaleceu, me mostrou que eu precisava, sim, fazer um resgate da minha infância, da minha juventude, para me libertar de muitos e muitos traumas e comportamentos que esses traumas geravam, que não eram sadios, que não eram bons. E me encorajei, ainda na pandemia, lá 2020. 2020 publiquei o Pânico, 2021 publiquei o livro Nevoeiro. Nevoeiro eu chamo de uma catarse literária, que é onde eu fui nos momentos mais traumáticos da minha vida e transformei em poesia, transformei em uma palavra de incentivo, transformei, transformei no que deveria ser, o passado. Eu pensei em contar a história, mas eu não conseguia, Humberto. Eu não conseguia voltar nas cenas e contar as cenas e interpretar as cenas. E aí a arte vem nos ajudar, né? Aí eu fui vendo que se eu fizesse pequenos versinhos, se eu fizesse pequenas rimas, eu conseguia falar sobre aquilo. E foi ótimo, foi muito bom. Então, as pessoas precisam olhar para a arte também, ou a literatura, ou a pintura, ou a dança, ou a música, ou o teatro, e talvez encontrar ali uma forma de expressar aquilo que ela não consegue expressar normalmente, naturalmente, e se libertar daqui, que é o mais importante, libertar. Escrito nevoeiro, uma situação me pega, né? Uma situação já esperada, mas uma situação que nos machuca, que nos faz sofrer, que é a fase do ninho vazio. Minha filha, com muito orgulho, passou numa faculdade estadual e foi morar fora.
Naquele momento, eu já estava muito mais forte, muito mais consciente da minha vida, da minha existência. E eu me encorajei a falar sobre essa fase do ninho vazio, já com o intuito de ajudar. É muito interessante. O ninho vazio é essa fase que os filhos saem de casa, né? E a gente se pega ali numa carência emocional muito grande, numa tristeza muito grande. E aí, esse livro ele foi escrito e construído juntamente, eu e minha filha. A gente ainda foi fazer um resgate ali de todas as nossas experiências e como elas nos preparam para os momentos, né, Humberto? Não. Tudo que a gente passa está nos preparando para algo. É essa jornada, né? Essa jornada da vida. Então, a gente até vou citar um exemplo do livro aqui rapidinho, para a gente ter Claro. uma ideia. Quando minha filha aprendeu a andar de bicicleta, ela ainda era muito pequenininha, 5, 6 aninhos ali, ela tinha bicicleta de rodinha, e ela chegou da escola assim, determinada. Ela falou: mãe, eu quero andar de bicicleta sem rodinha. E eu, minha filha, mas você ainda é muito pequenininha. Não, mãe, eu quero que você tire as rodinhas. E eu tirei. Eu levei ela para a rua, para frente de casa, a gente morava num bairro até tranquilo. Tirei as rodinhas, coloquei ela. E aí, o que que a gente faz quando a gente vai ensinar a criança a andar de bicicleta? A gente fica segurando ali na garupa, né? Para dar aquele Ah, equilíbrio. Aí eu fiquei assim segurando e ela começou a gritar: solta, mãe, solta! Aí eu peguei, dei aquele impulso e ela seguiu. E ela foi. E não caiu, não caiu nem uma vez. Aquela foi uma grande lição, Beto. Ali, imagina. ali eu percebi. Eu falei: vai chegar o momento. E olha, eu falo e começo a me arrepiar. Vai chegar o momento que eu vou ter que soltar. Ela vai voar. Ela é corajosa. Eu não posso prender essa alma. E isso eu conto no livro. Acabou, mãe, cadê meu tênis? Nossas experiências sempre estão nos preparando para algo maior. Olhar para isso, essa é a ressignificação que a gente tanto escuta falar. Olhar para as nossas experiências, para as nossas histórias, para os nossos acertos e também para os nossos erros e buscar o ensinamento que existe ali. Você fala muito sobre isso. A Fala vida é muito bem. profundamente pedagógica, né, Bia? É profundamente pedagógica. Se a gente estiver atento aos detalhes, nada é por acaso. Tem sempre uma lição, um aprendizado, uma mensagem para você naquele momento. Se a gente estiver alinhado todo o tempo, conectado, a gente vai ver assim a beleza da criação ali borbulhando. A vida está te trazendo tudo que você precisa para crescer em consciência, tudo, absolutamente tudo. Só que a gente olha para as coisas com um olhar mental, um olhar da mente viciada, uma mente totalmente contaminada por essa normose coletiva, né, por um sistema educacional. Então a gente nunca faz essa ponte mente e coração. Quando a gente consegue fazer essa ponte, os problemas existem, as provas existem, mas você olha para elas de uma maneira completamente diferente. E pior, paradoxal que seja, a gente agradece por aquilo. A gratidão surge por tudo, né? Então, não, as coisas boas ou mais é como a gente olha. Se a gente olha com o olhar da mente, é uma coisa. Se a gente olha com o olhar do coração, é completamente diferente. Então, você soltar, se você tivesse com a mente, você ia estar preocupada, vai cair, vou correr atrás. Mas daqui a pouco vem o insight, né? Não, deixa fluir. Deixa que a vida toma conta e conduz, ampara. É um milagre isso. Eu acho isso, sim, maravilhoso. Mas a gente tem que estar atento, porque também é um exercício, né, Humberto, esse olhar. É. E demanda, sim, um certo esforço, nem sempre é natural. A gente precisa, sim, se concentrar, parar, lembrar.
que, como que a gente está olhando para essas situações, lidar com essa fase do ninho vazio. Então, assim, é algo que a gente, em algum momento, a gente sabe que vai acontecer. Mas a gente, será que a gente no dia a dia, hoje, a gente já se percebe sendo trabalhado por essa vida para ser forte o suficiente para esse momento? E mais do que isso, né? Será que a gente está dando a oportunidade de aprender a nós mesmos? Ou a gente só está na defensiva de tudo que nos acontece? E depois que eu escrevi o livro sobre o ninho vazio, aí eu acho que foi um momento assim que eu me senti mais eu. E comecei a escrever sobre as coisas que eu aprendi na vida, as coisas que eu acredito, tudo que deu muito certo, como como que eu vivo hoje esse trabalho diário de ter disciplina, de ter consciência de que a gente, quando faz o mal, a gente não faz o mal para o outro, a gente faz para todos nós, né? Porque isso de alguma forma volta. E eu me senti tão eu. Falei, gente, eu acho que eu cheguei num momento assim que eu posso ser eu mesma. Não que eu não pudesse em outros momentos, mas que eu não sabia ser. Eu não Claro. sabia ser, ficava sempre buscando em outras pessoas algo que eu não tinha, algo que eu precisava. E quando a gente aprende que a natureza, a nossa própria natureza, a nossa essência é o que a gente tem de mais poderoso, a gente já não quer ser outro alguém, a gente já não quer outra vida, a gente já não quer outra experiência. A gente acolhe até mesmo essas dores que a gente teve como parte do que somos. E aí veio Rios Internos. O livro Rios Internos fala justamente de toda essa força, essa corrente de água, né, metaforicamente, que nós temos aqui dentro, que vai, dependendo da força dessas águas, ela vai abrindo caminhos, ela vai contornando paisagens, mas ela sempre corre para algum lugar. E para onde ela corre? Ela corre para o mar, ela corre para a nossa essência pura. Essa é a jornada da nossa vida que a gente tem que abraçar, ser a gente mesmo, aprender com as nossas experiências, com as nossas dores, os nossos sofrimentos, amparar a nós mesmos, não querer ser outro alguém, querer ser alguém um pouquinho melhor a cada dia, dentro daquilo que a natureza nos deu, que é muito sábia e econômica, né? Não nos dá nada além do que a gente precisa, mas também não dá menos. Exato, a gente vive numa lei da abundância todo o tempo. Parece que a gente foi criado na cultura da escassez, mas a vida é completamente abundante, porque a abundância não tem a ver com quantidade, a abundância tem a ver com a qualidade, com aquilo que nos chega para que a gente possa dar um salto de consciência. E isso não é muito, é pouco, né? Então a gente fica imerso nesse manancial de amor aí que você falou, nessa fonte interna, e se a gente se conecta com isso todo o tempo, a vida flui, a gente percebe a abundância, porque chega uma palavra, chega um livro, chega uma pessoa que te manda um direct no Instagram e aquilo te anima, dá força no teu trabalho, a gente se inspira na pessoa, e isso é a própria lei da abundância em ação. Uma coisa que me deu muita força, né, quando as tempestades mentais chegavam, foi uma citação do Moji no livro dele, Antes do Eu Sou, que ele fala que uma bússola, o ponteiro sempre aponta para o norte, a ponta da bússola. Então, assim nós deveríamos ser, a nossa mente deveria estar sempre apontando para o nosso coração, né? Onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente esteja fazendo, a gente deve estar sempre imerso no nosso ser e fazendo as coisas da vida, conversando, tomando banho, cozinhando, andando, caminhando, trabalhando, o que quer que a gente esteja fazendo, a gente tem que estar fazendo alinhado ao ser.
porque aí o rio contorna os obstáculos e se funde no oceano, né? Perde o medo de fundir com o oceano. Deixa a sua essência fluir, né? É isso. Deixa vir, deixa acontecer. Olhe para si mesmo, olhe, se É. acolha. E acolha os outros, como você faz também no seu site, nas suas redes sociais. Nossa, quando eu vi a sua entrevista, né, com o Jamil e a Shelley, né? Isso. Que vídeo maravilhoso, né? Ali só existia pura essência, pura essência. Ninguém estava tentando ser ninguém. Você não era outra pessoa, você era você mesmo. E é isso que nos enche assim de ânimo, de motivação, de esperança. Que existem sim pessoas que estão aí dispostas a se doar um pouco, doar muito até, né? Porque É, doar quem a é, gente é muito bonito. é porque a abundância não é você reter coisas. A abundância se dá quando você dá de si, né? Quando você atende ao apelo da alma. Quanto mais você dá, mais você está na lei da abundância, porque aí você se esvazia de si mesmo para poder você ser um canal de expressão da luz e o amor que vem do alto, que está dentro de ti. Se a gente acumula e é apegado todo o tempo, apegado a ideias, a conceitos, apegados a coisas materiais, apegado a tudo, a gente só vive entupido. Então, a lei da abundância não pode atuar através de É. nós, não é? Então, é quando a gente se esvazia que a gente fica pleno. É tudo o contrário. A lógica da alma é totalmente contrária à lógica mental. O meu, eu queria assim, esse assunto é instigante, a gente pode ficar falando aqui a manhã inteira, mas eu acho assim, você poderia deixar uma palavra final, talvez uma orientação, um suporte terapêutico, psicanalítico, algumas dicas para as pessoas, e são muitas pessoas que eu converso com problemas de pânico, pessoas que beiram a depressão. São mais de 700 milhões de pessoas no mundo hoje com depressão, né? Dados de 2021. Então, a depressão, o pânico, isso é o mal do mundo, né? Queria que você Uhum. deixasse como profissional, como um ser humano maravilhoso que você é, maravilhosa que você é, umas palavras aí finais, as pessoas poderem sair desse túnel escuro aí do pânico. Eu quero ensinar um exercício que eu faço já fiz com muitas pessoas, já apliquei comigo e dá muito resultado. Como a gente entende na psicanálise que o pânico vem desse sentimento de desamparo, de ter sido abandonado, de ter sido negligenciado, de não ter certezas sobre a vida, não ter segurança, né? Que segurança a gente tem? Hoje você tem uma pessoa do seu lado e amanhã não tem mais. Então a gente não tem muita certeza, a gente não tem muita segurança de nada. E essa expectativa do vazio, essa expectativa da falta de controle, que nos leva a essas crises. Se você se sentiu abandonado, ou se você se sentiu injustiçado em algum momento da sua vida, ou por uma pessoa, ou por uma fase da sua vida, encontre uma fotografia que represente isso para você. Uma fotografia de família, uma fotografia de um lugar. Tente voltar no tempo e tente enxergar daquele momento, daquela situação, algo que possa te fortalecer e te amparar. Olhe nos olhos daquela pessoa que talvez você acha que te abandonou, que não foi o suficiente para você. Tente enxergar além do que você enxergava naquele momento. Tente enxergar as dores dessa pessoa. Tente enxergar o que essa pessoa fez de bom para você, como de alguma forma ela pode ter cumprido a missão dela na sua vida. E tente com todas as suas forças, com o coração aberto, encontrar um aprendizado ali e trazer para o dia de hoje, perdoando, pedindo perdão, enxergando ali uma possibilidade de ter sido um pouco mais forte, ser quem você é hoje e fazer diferente daqui para frente. Não repetir os mesmos erros,
amar como você gostaria de ter sido amado. É isso que você deve fazer. E do resto, entregar. Entregar para a vida, entregar para a natureza, entregar para a divindade, que as coisas vão se acertar. Bia, quando a gente perdoa, a gente dá a chance ao outro de da alma estar lacrada pelos ressentimentos, né? Você dá a chance ao outro de se expressar também e sair desse lacre, romper esse lacre da corrosão dos ressentimentos, né? E aí Lembra que eu falei tudo. sobre o abraço? Quando eu Exato. fiz esse exercício, eu encontrei tantas fotos que eu estava de mão dada com meu pai. Tantas. Então, cada um entregou um pouquinho daquilo que tinha, do jeito que tinha e sabia. E isso alivia o coração, velho. Talvez não sabia abraçar, mas sabia dar a mão. É isso mesmo. Olha, eu acho que assim, um bate-papo muito, para mim, muito. Aprendi muito aí contigo agora, refleti sobre muitas coisas e queria também deixar uma palavra de coragem para as pessoas, né? Porque, como falava a mãe, né? Ela falava que numa noite sem aurora e a alvorada se prepara quando as sombras se adensam, né? Numa lágrima que não seque um dia, numa noite que não irradie o seu arco triunfal, né? Então, tudo pode se reverter num instante se a gente entra para dentro do nosso interior e procura ver ali qual é o grande aprendizado, o que que a gente tem que aprender, né? Com aquela prova, com aquele pânico, com aquele medo, né? Isso tudo, quando a gente se coloca numa posição de entrega e de aceitação, tudo muda completamente. A gente sai de um sofrimento estéril para um sofrimento criativo. E aí você começa a aceitar e a ser grato. E quando a gente é grato, a gente está curado. Gratidão é sinônimo de cura, eu acho. É assim. E olha, muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, pela tua generosidade de estar aqui, de peito aberto, falando de ti, com um viés de ajudar as pessoas que também passam por essas dificuldades. Eu que agradeço, Humberto, muito, muito, muito. Fiquei muito feliz de estar aqui na sua presença, com toda a sua experiência. Muito obrigada. Obrigado a ti também, minha querida.